Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aquilo que Deus colocou no meu coração hoje para a gente estar conversando um pouquinho, sobre uma coisa que talvez nós tenhamos até uma certa facilidade em deixar de lado, e ao mesmo tempo temos a facilidade de trazer aquilo que seria o contrário daquilo que nós deveríamos fazer. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a gratidão e a ingratidão. Então, o que Deus esteve colocando durante a semana e durante esses dias de preparação para a palavra, no meu coração foi isso: gratidão e ingratidão. Porque nós temos vivido os dias difíceis, as dificuldades têm sido grandes, do ponto de vista dos ataques que a nossa alma sofre, que o nosso intelecto sofre. Vivemos em um mundo capitalista, um mundo consumista, e dentro desse padrão, vamos dizer assim, mundano estabelecido pela sociedade, eu creio que é muito fácil a gente começar a se esquecer de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós e passarmos a sermos pessoas até mesmo ingratas. Mas hoje nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso. E como você imagina-se para nós que somos seres humanos, é dolorido, é doloroso, quando nós praticamos o bem para alguém, e essa pessoa nos responde com ingratidão, ou até não reconhece aquilo que nós muitas vezes procuramos fazer. Você imagina como é que fica o coração de Deus, onde toda a essência do ser de Deus é amor, e Ele lança todo o amor dele sobre nós, e muitas vezes nós não damos a menor importância para isso, e ainda, o que é pior, passamos a reclamar até, e muitas vezes até culpar Deus por coisas que não saem do jeito que nós gostaríamos que tivesse saído. Onde é que começou a ingratidão? Quando surgiu a ingratidão? Qual a primeira menção de ingratidão na palavra de Deus? Não sei se todos vão concordar comigo, mas creio que a ingratidão, ela já tenha começado lá no jardim do Éden, já com Adão e Eva. Vamos ver lá o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 8. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei nele, para que ele não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, esse primeiro texto. Deus tinha criado um jardim para a habitação do ser humano e para lugar de poderíamos até dizer, de convívio entre Deus e o homem.
Hoje nós sabemos que o convívio de Deus com o homem, né, se dá através do Espírito Santo. Mas no jardim, né, se dava através da presença pessoal do próprio Deus, né, conversando diariamente com o homem, com aquele que ele via, com quem ele havia formado, né, e soprado em suas narinas a vida. Né. Mas, além disso tudo, Deus havia disponibilizado para o homem um jardim, né, maravilhoso, rico de bênçãos, com todas as melhores frutas que se possa imaginar, e tudo Deus colocou à disposição do homem. Mas Deus disse: apenas não toque num fruto determinado. Né? Mas o homem, né, e uma característica da pessoa ingrata, né, qual que é? A desobediência. Né? O homem disse: não, mas por que eu não posso comer? Aí vem Satanás, a serpente, né, e induz, né? Na verdade, ele já tirou proveito de um sentimento que talvez a mulher já nutrisse, de curiosidade, de vontade, de desejo, né, de como seria comer aquela fruta, como seria o gosto daquela fruta, né? O que aconteceria se eu comesse aquela fruta? Então ela desejou, né? E aí nós sabemos como é que funciona, como está escrito lá em Tiago. Primeiro você olha, você vê, você deseja, e aí depois você consome, né, o pecado. Então, um ato consumado, né, a mulher peca contra Deus, né, e também o homem. Né. Então nós vemos aí que uma das coisas que a ingratidão faz conosco, ela nos leva, né, à separação de Deus, como causa da ingratidão, porque ela se torna um pecado contra Deus, né? E também ela se torna um pecado de rebeldia, né? Porque através do desejo, através da ingratidão de tudo aquilo que Deus havia feito para o homem, ele se tornou ingrato e rebelde, fazendo o quê? Desobedecendo a palavra do Senhor, que havia dito para não tocar no fruto. Então isso, para mim, a ingratidão ela já começa aí, com Adão e Eva. E nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a Bíblia, e nós vamos ver inúmeros, né, casos de ingratidão. Mas eu quero caminhar lá para o Novo Testamento, né, um texto também bastante conhecido no meio evangélico, no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te, Pai, a tua fé te salvou. Qual a diferença entre os 9 leprosos, né, ingratos, e o único leproso grato? Qual a diferença entre uma pessoa que tem gratidão para uma pessoa ingrata? Qual a diferença? A diferença é que os 9 leprosos ingratos foram seguir sua vida e não voltaram para agradecer. Também não receberam nenhuma bênção mais, somente aquela cura. Já o leproso grato voltou e Jesus lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ou seja,
recebeu, além da cura, a salvação. Quando somos gratos, Deus sempre tem mais para nos dar. Você tem sido grato a Deus e às pessoas? Você tem um coração que conhece e reconhece o bem que lhe é feito quando alguém lhe faz algo de bom e consegue agradecer a Deus por essa bênção? Você consegue agradecer o próprio Deus por aquilo que Ele tem te dado a cada manhã? Infelizmente, muitos de nós, só lembramos das coisas que temos, o que o Senhor nos dá quando perdemos. Só lembramos de orar e clamar pela saúde quando estamos enfermos. Mas muitas vezes, quando nós estamos bem, estamos sãos, nós não lembramos de agradecer a Deus por estar bem. Nós só lembramos da chuva, quando fica tempo sem chover. Mas quando chove, se chove um dia a mais, nós já começamos a reclamar da chuva. Isso é ter um coração ingrato. Isso é ter um coração rebelde. Nós estamos sempre buscando o quê? A satisfação do nosso eu, enquanto nós seguimos buscar satisfazer a Deus. Mas como eu li aqui, qual a diferença entre esses leprosos? Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas houve um leproso que ganhou mais do que um milagre. Ele ganhou também a salvação, que eu posso afirmar aqui com certeza que maior foi esse milagre que ele recebeu do que o primeiro. Mas nós muitas vezes estamos correndo atrás dos primeiros milagres, atrás da cura, atrás de uma bênção material, E muitas vezes, quando nós alcançamos isso, nós esquecemos de nos voltar para Deus e agradecer essa bênção, esse milagre, e muitas vezes perdemos, ou fechamos a porta para que Deus pudesse trazer muito mais coisas ainda na nossa vida. Por isso que é importante a gente aprender a ser grato a Deus, a ter um coração agradecido. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós abrimos uma porta, um canal de bênção na nossa vida, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Mas quando eu se torno ingrato, eu cesso o meu relacionamento com Deus. Eu fecho essa porta de bênção que o Senhor quer abrir na minha vida. Então que nós possamos aprender a ter corações gratos, a sermos agradecidos a Deus. Uma das características da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxergar, mas vê um pequenino defeitinho. Como se eu ganhasse um carro novo e só reparasse em um arranhão que tivesse. Uma pessoa grata recebe qualquer gesto, mesmo um bom dia, e por isso agradece. Então, quando a gente tem um coração grato, a gente muitas vezes não fica esperando que as coisas sejam exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas nós conseguimos nos alegrar na presença de Deus e agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Então nós precisamos ser gratos por isso, para aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem o viram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu suas chagas antes e depois que foi curado. Por isso tinha gratidão. A gratidão, ela também é um sentimento de reconhecimento da nossa situação. Então esse leproso grato, ele reconheceu a situação. E realmente era uma situação caótica do ponto de vista humano. Porque o leproso, na época de Jesus, como todos sabem, se formos falar de um modo mais grosseiro, nós poderíamos dizer que não era considerado quase nem gente. Era considerado uma pessoa amaldiçoada, suja, imunda, proibido de habitar nas cidades, proibido de ter convívio com a sociedade e com a própria família. Então, era uma pessoa que estava totalmente exclusa
né, de qualquer relacionamento, né, familiar, social, religioso. Né? Mas então, a partir desse momento, quando esse leproso ele tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Né? Porque, em primeiro lugar, ele recebeu a cura. Mas como fruto da cura e como fruto de um coração grato, ele recebeu outra coisa ainda muito maior, que foi a salvação. Então, dizer também, não seria errado dizer, que ter gratidão também é ter fé, é reconhecer quem Deus é, né? Independente das circunstâncias. Como nós temos visto as coisas boas, nós temos visto as coisas boas ou somente as coisas ruins? Né? Gratidão. Gratidão é lembrar. Né? Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembravam mais quem os curou, ou se esqueceram do lugar que Jesus estava. Mas o fato é que se esqueceram. Às vezes se esqueceram até que eram leprosos. Para o único leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível e procurou saber onde Jesus estava para agradecer. Você se lembra de como o amor de Deus é? Porque quando Jesus se revela para nós, né, na experiência que nós cristãos chamamos de conversão, né, há um calor, há algo sobrenatural que acontece, né, em nossas vidas, um revelar do Espírito Santo, né, e essa experiência se torna marcante em nossas vidas. Mas quantos de nós já não nos esquecemos desse dia? Quantos de nós já não nos esquecemos daquela alegria que nos foi dada, que nos foi revelada no momento de encontro com Deus, de encontro com Jesus? Você ainda consegue se lembrar do dia que isso aconteceu na sua vida? Você consegue ainda ser grato a Deus por ter tido esse encontro com Jesus Cristo? Você consegue agradecer a Deus por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário em teu lugar? Às vezes nós tornamos isso tão banal, né? É até gostoso, assim, não gostoso, mas é até bom, né? Quando projeta-se aquela imagem do filme, a Paixão de Cristo, ali Jesus sofrendo. É bom para trazer a nossa memória, né? Quanto Jesus sofreu por nós. Porque nós nos esquecemos tão facilmente, né, de quanto foi sofrido, do preço que Jesus teve que pagar. A pessoa ingrata não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido há um segundo. Sua mente é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom. Mas o que acontece de ruim se lembra todos os dias, mesmo que tenha se passado anos. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sempre ocupada pensando em si mesma e só quer mais. Já a pessoa grata se lembra, mesmo que a própria pessoa que o ajudou se esqueça do bem que fez. Você se lembra de algo bom que alguém lhe tenha feito, mesmo que seja pouco? Se você se lembra, procure agradecer a essa pessoa. Procure agradecer a Deus, traga as memórias, né, daquilo que Deus fez já na sua vida. Outra característica, sim, que eu vejo na gratidão, e para mim está totalmente relacionada a uma outra questão, e para mim, eu creio que seja uma das questões mais perigosas que o ser humano enfrenta, né, é a idolatria. Mas não estou falando da idolatria de ídolos. Eu estou falando da idolatria do meu eu, do meu ego. Porque a pessoa ingrata, ela vai sempre achar que ela merecia ter ganho mais do que ela ganhou. O pedaço de bolo maior foi para o fulano. A grama do vizinho está melhor que a minha. O carro do irmãozinho é melhor que o meu.
Mas por que isso? Porque eu acho que eu mereço mais que os outros. Porque eu acho que eu tenho que ter mais que os outros. Porque eu acho que sou melhor que os outros. Então eu permito que a minha carne, a minha natureza humana, né, corrompida pelo pecado, né, tome lugar e diga: não está bom, o que Deus me deu ainda não está bom, não é o suficiente, eu mereço mais, eu preciso mais, eu quero mais. E eu vejo assim que a pessoa ingrata, muitas vezes ela até é abençoada, muitas vezes até recebe coisas, né? Os 10 leprosos não receberam milagre? Não foram os 10 curados? Deus curou os ingratos? Curou. Mas só que eles pararam nessa bênção. Já o grato recebeu mais. Por quê? Porque reconheceu mais de Deus, né? Então é muito perigoso quando a gente deixa, né, o nosso eu, o nosso ego tomar conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ele nos afasta de Deus. Talvez outra característica no jardim do Éden ainda, que Satanás tenha usado para ludibriar a mulher, tenha sido a própria vontade que a mulher teve de ser igual a Deus. Porque qual foi a frase que Satanás usou, né, para dizer para a mulher? Certamente não morrereis, mas sereis igual a Deus. Muitas vezes quando nós deixamos esse lado, né, crescer em nossa vida, nós estamos querendo ocupar um lugar de destaque, ocupar um lugar de privilégio, né? E por isso nós permitimos então que uma das coisas, né, a idolatria, a revolta, a desobediência tome conta da nossa vida. Ser grato a Deus é ser obediente, né? O ingrato ele não consegue ser obediente, mas quando você é grato a Deus, você consegue obedecer a Deus, porque você consegue ver algo que está por vir. As pessoas ingratas só veem o que já passou, só veem aquilo que está para trás, mas a pessoa grata consegue vislumbrar um futuro melhor. Por quê? Porque ela já é grata por tudo aquilo que Deus já fez e faz na sua vida. O ingrato se cala diante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alta para pedir e muito mais para reclamar se faltar alguma coisa. A pessoa grata não fica em silêncio, mas diz: muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Vocês se lembram da passagem lá de Deuteronômio? Quando o povo vinha saindo do deserto, vinha caminhando rumo a Canaã, e num determinado momento, o povo se lembra, né, ele se esquece de que Deus já fez. Ele se esquece da passagem do Mar Vermelho. Ele se esquece de que está comendo todo dia o maná. Mas ele se lembra que lá no Egito, ele comia carne, ele comia alho, ele comia poros, né? Tantas outras cebolas, né? Tanta coisa que hoje é difícil, às vezes, até de nós comermos, né, por gosto e tal, mas o povo se lembra de todas essas coisas. Como é que pode, né? E fala assim: poxa, preferia estar lá. Quantos de nós recebemos a salvação, estamos no deserto, mas ainda não chegamos em Canaã? Porque para mim, a Canaã celestial, nós ainda vamos receber. Mas nós já fomos salvos, nós já fomos libertos, nós precisamos continuar caminhando para frente. Nós precisamos esquecer as coisas do passado. Nós precisamos ser gratos a Deus porque Ele tem feito hoje. Porque senão amanhã depois nós vamos querer voltar lá para o Egito. Com saudade do pecado. Mas quando eu não vinha na igreja era mais fácil. Claro que era mais fácil, só que você se esqueceu que lá no Egito você era chicoteado, você era humilhado, você era pisoteado. Satanás deitava e rolava na tua vida. Aí você tem saudade dos alhos, das cebolas. Nós precisamos ser gratos a Deus pela sua salvação, por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida.
Nós precisamos fazer como esse leproso grato, receber o maior milagre de Deus. Quando você recebeu alguma coisa, volte para agradecer a Deus, para que Ele possa te dar uma nova bênção. Não retenha as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. E qual foi a atitude desse leproso grato? Ele voltou o quê? Dando glória a Deus em voz alta. Não adianta apenas lembrar o que recebeu de bom, é preciso também expressar para que a pessoa saiba. Há tanta gente aí que não conhece a Deus, que não conhece Jesus Cristo, que não ouviu falar do amor de Deus, da salvação, da vida eterna. Mas por que será? Será que não seria porque nós temos nos calado quanto a agradecermos a Deus e glorificar a Deus por tudo aquilo que recebemos? Nós fomos plantados aqui para sermos testemunhas. Mas se nós nos calarmos, como que as pessoas vão ouvir de Deus? Se nós não agradecermos a Deus, como é que as pessoas vão saber que existe um Deus que é bom, que é Pai, que se importa, que ama você, que deu tudo que tinha de melhor na existência do mundo, que foi o seu próprio Filho Jesus Cristo, para te salvar? Você consegue agradecer isso? Outra coisa que eu vejo em uma outra passagem, a passagem dos conservos, naquela parábola que diz que o reino de Deus é comparado, né, a um rei que tinha um servo. E esse servo lhe devia uma enorme quantia, 10.000 denários. E esse rei, né, foi ajustar conta com seus servos, e esse servo clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, né, porque ele não tinha como pagar a dívida. E a palavra diz que o seu Senhor, o rei, se compadeceu dele e perdoou-lhe a dívida. E aí o que ele fez? Agradeceu? Não, ele saiu dali, provavelmente alegre, por ter recebido a bênção, por ter recebido o perdão, seguiu em frente, e o que aconteceu? Ele encontrou um conservo seu. Ele devia uma pequena quantia, né? Mas ele não conseguiu ter a mesma atitude que o rei havia tido para com ele. Então ele pega pelo pescoço, começa a chacoalhar, começa a espancar e fala: você vai me pagar. Enquanto você não me pagar, eu não vou te dar sossego, eu não vou te deixar em paz. O perdão é uma característica de gratidão. Se você não consegue perdoar alguém que te tenha feito algo, que tenha te machucado, é porque talvez você ainda não consiga reconhecer na tua vida o perdão de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido a obra de Deus, a obra da salvação na tua vida, e por isso você não consegue realizar, liberar perdão. Para mim, perdoar não é fácil, mas eu sei que Deus me perdoou. E para Deus me perdoar, não foi fácil, porque Jesus teve que pagar o preço em meu lugar. Mas se eu recebi o perdão, será que eu consigo ser grato o suficiente para liberar o perdão? Porque se eu não perdoo alguém, a própria palavra diz, né, que Deus não vai me perdoar. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato que esse homem havia alcançado uma bênção. Ele havia recebido um milagre, o perdão da sua dívida. Mas pela ingratidão, por ter um coração duro, ele perdeu. Vocês se lembram dos 10 leprosos? 9 não voltaram a agradecer. Ficaram apenas com uma bênção. Um voltou a agradecer. Recebeu uma nova bênção e talvez, com certeza, muito maior que a primeira. Nesse caso aqui, ele veio perante o rei, implorou por perdão,
recebeu o perdão, mas por ingratidão, o que aconteceu? Ele perdeu. Se você ler a palavra de Deus, fica bastante claro, né? Os seus conservos contaram ao rei da sua maldade, que esse estava espancando o seu conservo. Então o rei disse: vão lá, prendam ele, joguem no cárcere, até que ele pague o último centavo. Muitas vezes nós pensamos, né? E talvez por isso até nós muitas vezes banalizamos aquilo que recebemos de Deus, pensamos que não perdemos mais. Muitas vezes nós achamos que somos salvos e podemos continuar vivendo a nossa vida da forma como nós bem entendermos, né? Não se esqueça e não se iluda, não se engane. Se você não conseguir colocar em prática aquilo que Deus pede para você, que é obediência, que é gratidão, que é amor ao próximo, você vai perder a tua salvação. Muitas vezes nós nos iludimos que eu posso agora, que eu fui alcançado pela graça de Deus, viver a vida do modo que eu bem entender, do modo que eu bem quiser. Não é isso que está na palavra. Você tem uma responsabilidade para com aquilo que Deus fez com você. Precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e ingrata. Para isso, podemos guardar as palavras desses sermões e citar essas 3 ações. Gratidão igual ver, lembrar e falar. Ingratidão igual cega, mas esquecida igual muda. Não seja cego, esquecido e mudo. Veja, lembre, fale, agradecendo a todos por tudo. Ore a Deus para que mude seu olhar, sua mentalidade, seu falar, e depois que coloque o capacete da salvação para proteger sua cabeça, te mantendo puro. Então, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A essência do nosso Deus é amor. Como que eu posso viver isso? Como que eu posso desfrutar disso? Sendo grato a Deus, sendo obediente à sua palavra. A pessoa grata, ela é mais feliz. Por quê? Porque ela consegue reconhecer em cada pequeno gesto o amor de Deus. Mas a pessoa ingrata, ela é ranzinza, ela nunca está bom, ela se torna ambiciosa, insatisfeita o tempo todo. Que tipo de cristãos nós temos sido? Gratos ou ingratos? Que tipo de cristão nós temos nos mostrado, né? Como nós temos reagido a esse tão grande amor? Quantas vezes eu já declarei para o Senhor que sou grato por Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz em meu lugar? Você tem declarado isso? Você tem declarado isso para Deus? Você tem declarado isso para as pessoas? Você tem declarado isto para o mundo? Nós precisamos ser gratos. É claro que há dificuldades, é claro que há lutas, mas nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito por nós. Quando a gente tem a oportunidade de servir a Deus em algumas áreas, nós temos a oportunidade também de ver, né, quanto Deus tem nos guardado, como Deus tem sido bom para conosco. Uma das áreas, né, é capelania, né? Como a gente vai no hospital, a gente vê tanta coisa, né, tantas situações. Você já agradeceu pela tua saúde hoje? Você já agradeceu pela tua família? Você já agradeceu pela provisão que o Senhor colocou na tua vida? Muitas vezes a gente fala, o pastor Isaías sempre fala da situação difícil que ele viveu na Angola, né? E muitas vezes nós vemos as pessoas falando na televisão, mas você já viu uma pessoa catar lixo para comer, pessoalmente? Eu pude ter essa experiência na minha idade, no meu prático,
né? Um dos lugares por onde nós passamos foi o Leixão, né? O Duque de Caxias, né? E nós chegamos numa tarde, quase noite, praticamente noite, entramos lá à noite, no local hostil, né? E aí no outro dia, um dos missionários que estava ali na casa onde nós ficamos, ele vou levar vocês para conhecer o lugar. E tinha acabado de passar um caminhão de lixo, né? Tinha ido lá e basculado uma caçamba, e a gente chegou lá, né? Uma coisa que era normal para eles, né? Várias pessoas ali catando lixo para comer, catando coisas que haviam sido descartadas, né? Como que nós temos reagido a isso? Porque é muito fácil nós vivermos num mundo perfeito, numa bolha, né? Nós somos tão abençoados, vivemos numa região tão abençoada, tão rica, mas nós conseguimos notar as coisas que acontecem ao nosso redor, para que isso, em primeiro lugar, nos mova em direção a essas pessoas, mas que também transforma o nosso coração num coração mais grato por aquilo que temos? Ou será que nós nos tornamos tão ingratos, tão duros, tão secos, que não conseguimos olhar nada que Deus tem feito por nós? Então, que em nome de Jesus, essa manhã, eu quero que você se lembre do teu Senhor, se lembre do teu Criador, se lembre daquilo que o Senhor fez por você. Saia daqui com o coração grato, agradecido por tudo que Deus tem feito. Aprenda a agradecer pelos teus problemas, aprenda a agradecer pelas tuas dificuldades, porque toda vez que Deus te permite passar por uma dificuldade é para que você se aproxime mais dele. A palavra diz que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então agradeça a Deus pela sua repreensão, porque isso vai te levar para mais perto dele. Em outro versículo também a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez o momento da tua vida não seja o teu melhor momento, mas pode ter certeza que Deus está permitindo isso para quê? Para que você vá para mais perto. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã.